O meu nome é Milena Fidelis, eu tenho 20 anos e nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre o meu tumor na mama, ou como eu carinhosamente gosto de chamar, sobre o Derek. Sim, o meu tumor se chamava Derek e nesse vídeo você vai entender por quê. Se você é uma jovem que, como eu, percebeu algo diferente na sua mama, mas ignorou por muito tempo porque achava ser nova demais para ter algum problema sério nas mamas, ou então se você é uma jovem que descobriu algo diferente na sua mama e agora está apavorada, ou então também se você é uma jovem que nunca examinou as suas mamas porque pensa que pela sua pouca idade não precisa, fica até o final desse vídeo que eu vou te contar toda a minha história e te encorajar a viver uma vida com autoconhecimento e prevenção. Eu deveria ter uns 13, 14 anos quando eu percebi algo diferente na minha mama esquerda pela primeira vez. Não era muito volumoso, não tinha uma textura muito diferente e eu cheguei a comentar com alguns familiares meus, mas todos eles me disseram que era normal, que era da idade. E esse é normal, esse é da idade, foi algo que eu me agarrei e que eu usei como pretexto para ignorar o que por muitos anos estava acontecendo aqui na minha mama esquerda. E eu ignorei isso até o ano passado, quando eu já estava com 19 anos e um dia eu fui me trocar e eu percebi no espelho um volume muito diferente. Na época eu trabalhava numa farmácia com pessoas que tinham experiência na área da saúde, né? E eu comentei, olha, percebi algo diferente na minha mão esquerda, mas não é nada, né? Afinal, eu sou tão nova, eu sei que isso não acontece com pessoas da minha idade. Eu já comentei falando desse jeito. Eu sei que não acontece, eu sei que não é nada, mas nossa, achei estranho porque eu vi, né? Tá grande e tal. E aí eu lembro que a pessoa, ela me olhou assim, como assim? Como assim? Não é nada? E você viu no espelho? Como assim não acontece? Acontece sim. E pasmem, quando a pessoa me falou assim, eu choquei. Eu fiquei perplexa. Eu não sabia realmente, eu não achava que com a minha idade eu podia ter algo de grave ou, enfim, algo problemático nas minhas mamas. Eu achava que isso só acontecia com mulheres muito mais velhas e que essa era uma coisa que eu deveria começar a pensar, sei lá, depois dos meus 40 anos, por exemplo. Então eu fiquei muito surpresa quando me falaram que era raro, mas que poderia sim ter algo mais grave ali, né? Ou que mesmo que não fosse grave, eu precisava dar uma atenção para aquilo. E nesse dia foi quando pela primeira vez surgiu na minha cabeça a ideia, sabe? A possibilidade de eu ter câncer de mama. Mesmo tendo 20 anos de idade, na verdade tinha 19 na época, né? Quase 20. Mesmo tendo essa idade. Então, nossa, isso foi assim algo muito surpreendente, foi muita informação na minha cabeça. Foi a primeira vez que eu pensei na possibilidade de estar com câncer de mama, sabe? E foi a primeira vez que eu percebi que realmente eu teria que começar a lidar com aquilo. E aí vieram muitas coisas na minha cabeça. Eu comecei a me imaginar sem cabelo já. Eu comecei a pensar no quanto a minha família ia ficar triste, ia ficar preocupada. Eu comecei a pensar que eu iria ter que parar de trabalhar, que eu iria ter que abandonar os meus planos de entrar na faculdade, sabe? Medo, desespero, vários sentimentos negativos começaram a bater na minha porta, literalmente. E eu percebi que eu estava entrando num lugar muito perigoso de ansiedade e de preocupação. E também eu percebi que eu estava numa situação que já passava o tempo de eu começar a lidar, uma situação que já passava o tempo de eu começar a prestar atenção e que eu estaria iniciando um processo difícil, desafiador e que eu tinha duas opções. Ou eu lidava com isso, acolhendo o medo e o desespero que já tinham batido a porta do meu coração, ou então eu lidava com isso
agarrada nos meus princípios, né, que regem a minha vida, que são a minha fé, a minha alegria e todo o amor de Deus sobre mim, a bondade do Senhor sobre mim. Eu creio nisso firmemente, eu creio nisso com todo o meu coração. Então, ou eu me apegaria a isso, ou eu me apegaria ao medo, ao desespero. Então, eu escolhi me apegar aos meus princípios, principalmente a alegria. Eu escolhi que eu iria enfrentar essa situação com alegria. Inclusive, eu ri da situação. Eu lembrei daquele meme que a mocinha tá cantando com o cachorro e aí do nada o cachorro morde ela, fura o aparelho, é uma festa. E ela fala assim: Derek, meu Deus, e agora? E eu lembrei desse meme com uma força, sabe? Eu pensei, olha, eu vou chamar esse tumor de Derek, porque se ele for maligno, eu vou gravar um vídeo igual esse meme, fazendo igual essa menina fez, dizendo Derek, meu Deus, e agora? E pra todo mundo que eu contei sobre o tumor depois, eu falava, olha, o nome dele é Derek. E foi muito engraçado, as pessoas sempre riam comigo, sabe? E sempre quando eu contava isso, elas já percebiam com o que eu estava encarando a situação, que era com muita alegria e com muita fé, com muita expectativa de que tudo ficaria bem, de que eu ficaria bem, porque eu sou cuidada, eu sou amada, eu sou abençoada pelo Senhor. Começando a falar sobre o tratamento, né? A minha primeira consulta médica, ela foi no SUS, no postinho, né, da cidade onde eu morava, com um clínico geral. O doutor, ele foi extremamente cuidadoso, ele foi muito querido comigo, ele foi muito cauteloso com as palavras que ele foi escolhendo, né, para me explicar a minha situação. Eu não estava nervosa, eu estava muito calma naquele dia, naquela consulta, e obviamente ele não me deu um diagnóstico de cara, né, mas ocorreu mais ou menos assim. Eu cheguei, eu contei minha história toda pra ele e aí ele falou que a gente precisaria fazer um exame de toque, né? Naquela consulta eu estava sozinha, na verdade na maioria das consultas eu estava sozinha e essa foi uma delas. Aí como eu estava sozinha e ele era um doutor, né, homem, ele teve o cuidado de chamar outra mulher. No caso, ele chamou uma enfermeira para acompanhar o exame de toque. O exame de toque nós podemos e devemos fazer sozinhas nas nossas casas, né, de frente para o espelho, mas também nas consultas médicas ele pode ser solicitado, como foi na minha. Ele é muito tranquilo. Depois que eu tirei a blusa, o sutiã, né, e vesti a camisolinha, o doutor pediu para eu deitar na maca e me posicionar mais ou menos assim. Eu fiz isso várias vezes, acredite, mas não sei se tá certo. Mas acho que é mais ou menos assim, né? E aí ele vai apalpando as duas mamas, ele apalpa as axilas também, para perceber se existe algum tipo de volume diferente ali. Depois que a gente finalizou o exame de toque, o doutor ele já foi me dando algumas orientações iniciais, algumas direções do que poderia ser o meu caso, né? O meu diagnóstico. O meu tumor, ele era bastante móvel, sabe? Ele não era fixo. Quando a gente mexia assim na minha mama, ele ia para cima, ele ia para baixo, ele ia para os lados. Então, essa era uma característica positiva dele, porque os malignos, de acordo com o que ele me explicou, né? Eles geralmente são fixos, eles não se mexem. Outra coisa que indicava que o Derek provavelmente era benigno é que ele tinha um formato bem delimitado, né? Geralmente os malignos eles são bem irregulares, de acordo com o que o doutor explicou para mim. Então ele me disse que por ele ter um formato bem delimitado, ele provavelmente era benigno. Porém, o doutor também não descartou a possibilidade de meu tumor ser maligno na hora, porque ele era indolor. Então, depois que o doutor me passou esse feedback e essas orientações depois do exame de toque, ele me passou exames, muitos exames. Todos os exames possíveis ele me passou. Ele me pediu uma ultrassom, ele me pediu biópsia, ele me pediu mamografia. Exames assim caros,
exames que eu não esperava ter que passar com essa idade, eu não esperava ter que fazer uma mamografia com a minha idade, e biópsia sempre já me remetia a câncer na minha cabeça, né? Então, quando ele me pediu esses exames, eu fiquei assim muito chocada. Foi uma coisa assim que eu não esperava ter que passar. Foi bem desafiador para mim. Até porque depois eu comecei a procurar as clínicas, né, os laboratórios para fazer esses exames, porque pelo SUS eu já tinha aquela visão de que iria demorar muito, né? E realmente eu precisava resolver aquilo, até porque o doutor tinha falado também pra mim que a tendência era ele só crescer. E realmente o Derek estava crescendo muito. Logo eu poderia ficar com 3 mamas, por exemplo. Então, eu não queria fazer pelo SUS por conta da demora. Fui procurar como fazer particular e os exames realmente eram muito caros. E eram exames que estavam me deixando meio receosa de fazer. Por isso, eu percebi que eu precisava de orientação e que eu precisava de ajuda também. Foi então que eu cheguei até a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Nova Trento. Como eu sou grata à Rede Feminina. As mulheres, elas são incríveis, elas são muito atenciosas, elas são muito carinhosas, elas me ajudaram em tudo que eu precisei. Elas foram demais, elas me acompanham até hoje, sempre mandam mensagem perguntando se tá tudo bem, né? Perguntando se eu preciso de alguma coisa. Elas são muito queridas. Eu admiro muito o trabalho voluntário de todas as redes femininas de combate ao câncer. Eu acho esse um trabalho incrível. Parabéns todas as mulheres que trabalham em redes femininas. Quando eu cheguei até a rede feminina, eu tava num turbilhão por conta dos exames e por conta de muita informação. Então, elas me aconselharam, elas me guiaram e elas realmente me deram suporte, inclusive financeiro. E sempre me dizendo, Milena, você precisa dar um passo de cada vez nesse processo. Um passo de cada vez. O que foi decidido entre eu e as meninas da rede que estavam me acompanhando e outros médicos, depois eu fui em consulta com ginecologista e consulta com mastologista também, foi que eu fizesse primeiro o exame do ultrassom e depois, se fosse necessário, eu faria os outros, como a mamografia e a biópsia. Eu fiz uma ultrassom particular, totalmente paga pela rede feminina, e o laudo foi de que era um fibroadenoma. É um tumor benigno e não cancerígeno. Se você tem um fibroadenoma, isso não aumenta as chances de você ter câncer de mama. Fibroadenoma não é câncer, não vira câncer e não aumenta as chances de você ter câncer de mama. Quem avaliou meu ultrassom e também definiu qual seria o meu tratamento foi um médico mastologista que atendia no Hospital Carmela Dutra, em Florianópolis. Na consulta com o mastologista também, eu passei por outro exame de toque. E foi aí que o meu tratamento foi definido. Seria cirurgia. O meu fibroadenoma precisava ser retirado porque ele estava crescendo demais. Essa consulta que nós definimos o tratamento, ela foi em novembro, e a partir disso eu já fui para a fila da cirurgia pelo SUS. Eu fiquei na fila de novembro até maio, quando foi minha cirurgia, e foi um período assim que eu tava com muita ansiedade para que acontecesse logo, né, a cirurgia. Eu tava bem ansiosa para tirar, até porque tava crescendo. Eu vou deixar aqui uma imagem de como ele tava, dava para ver na pele. Então, um mês antes da cirurgia, eles já me ligaram para avisar que a cirurgia tinha data e que era para eu ir fazendo os exames pré-operatórios. Meus exames pré-operatórios, a minha cirurgia, foi tudo pelo SUS. A única coisa que eu fiz particular foi aquele ultrassom, que foi pago pela rede feminina. A minha cirurgia aconteceu no dia 23 de maio, às 8 da manhã. E eu internei um dia antes, porque é necessário, né, para você ter toda a preparação, para você ficar em jejum e tudo mais. No dia 23 eu acordei bem cedo, a enfermeira me chamou para que eu fosse tomar banho e tirar minhas joias
e me preparar para a cirurgia que seria às 8 horas. A minha irmã estava me acompanhando no hospital e a minha irmã estava muito nervosa. Eu estava muito tranquila e minha irmã muito nervosa. Parecia que ela que seria operada. Nesse dia da cirurgia, eu acordei com muita dor. Durante todo o processo, eu nunca tinha sentido dor nas mamas. Só que nesse dia eu acordei com muita dor na mama direita. E a mama que tava com o Derek era a esquerda. Mas a direita tava doendo muito. Ela tava doendo tanto que eu mal conseguia respirar. Porém, queridos, eu tinha certeza de que a minha cirurgia seria um sucesso e de que tudo já tinha dado certo. Por isso eu não aceitei aquela dor, eu não aceitei aquela condição, aquilo que poderia impedir o que já estava definido como um sucesso na minha vida. Então eu decidi não comentar com ninguém que eu estava com dor, nem com a enfermeira, nem com a minha irmã, nem com ninguém. Eu só fui pro banheiro, que era a hora do banho, né? E quando eu cheguei lá, eu orei com muita fé e eu disse: dor, eu te repreendo, você vai embora nesse momento, porque eu sou curada e porque hoje vai acontecer uma cirurgia de sucesso e nada vai impedir isso. E pasmem, queridos, aquela dor foi embora na hora, foi como se tivessem arrancado ela de mim com as mãos e eu me senti bem, eu tomei meu banho muito tranquila e me preparei para minha cirurgia em paz. O meu dia de internação e preparação para a cirurgia foi muito leve, muito divertido para mim. Eu realmente estava com muita tranquilidade, sabe? A minha fé, ela me colocou num lugar de muita plenitude, muita paz de espírito mesmo, sabe? Foi um dia, eu ouso dizer, especial para mim, o dia da minha cirurgia. As enfermeiras vinham conversar comigo e eu falava: olha só, hoje é o dia de tirar o Derek. Vamos tirar o Derek, vamos tirar o Derek. Eu fiz uma festa, eu pedi para tirarem foto, eu pedi para gravarem a cirurgia. Me prometeram que iriam fazer isso e não fizeram, hein? Minha anestesia seria geral, ou seja, eu ia pagar. E o meu corte periaureolar, ou seja, ao redor da auréola. O Derek ficava mais ou menos aqui, ele ficava mais pra cima e o corte foi então aqui em cima mesmo. Eu falo sobre corte porque essa é uma coisa que me preocupava. Eu tinha medo da minha mama ficar feia, ficar irregular, sabe? Eu tinha muito medo disso, ou da cicatriz ficar muito grande, mas a verdade foi muito tranquilo. A cicatriz é bem pequenininha, não teve nem ponto. Antes da cirurgia teve um momento que foi muito especial, muito precioso pra mim. Quando eu estava deitada lá na mesa de cirurgia e a anestesista chegou, as enfermeiras já estavam ali com tudo preparado, ela estava prestes a me apagar com anestesia geral. Eu disse pra doutora: doutora, antes de você me apagar, eu gostaria que a gente fizesse uma oração, porque Jesus é meu amigo e eu não faço nada sem ele. Então elas vieram ao redor da cama, né? Minha cama. Elas vieram ao redor da mesa de cirurgia, a doutora, as enfermeiras, e nós fizemos uma oração. Nós convidamos Jesus para participar da cirurgia e, gente, foi incrível, foi um momento assim. Eu realmente senti a presença de Deus na mesa de cirurgia. E elas se emocionaram também, porque realmente foi um momento muito especial, sabe? Quando a gente convida o Senhor Jesus para o que quer que seja, ele sempre é o melhor convidado e a presença dele sempre faz a diferença. E então, eu lembro que a gente orou, eu apaguei, e aí quando eu acordei com uma voz assim da enfermeira: moça, aqui está a sua peça que você queria ver. Aí eu levantei, eu olhei assim o Derek, ele tava num potinho, né? Ele parecia, gente, uma amora. Sabe como é uma amora? Só que era uma amora grande, né? Ele era maior que uma amora. Ele tinha aproximadamente 4 centímetros. 4 por 2. Eram as medidas dele. E aí eu olhei assim, era uma amora só que branquinha, clarinha, muito bonitinho. Aí eu disse assim, eu disse literalmente isso:
Ai, que bonitinho! E apaguei de novo porque eu tava muito sonolenta. Minha cirurgia, ela começou 8 da manhã e essa hora que eu tava vendo o Derek era aproximadamente 11 horas. Logo depois disso, eu já retornei pro quarto e eu estava bem, sobrenaturalmente bem. Eu estava muito bem, gente, eu não tive uma dor, né? Depois da cirurgia, me ofereceram analgésicos, né? Esse é o procedimento padrão. Na verdade, nem me ofereceram, já iam me dando, mas eu disse, olha, não precisa, porque eu não tenho dor. Eu não senti uma dor de cabeça. Naquela semana era a minha semana de TPM, eu não fiquei nem com cólica. O meu pós foi muito bom, o meu pós-operatório, né? Foi muito tranquilo. Durante uma semana você fica com o curativo e não pode tirar, não pode molhar, né? Ele fica ali, aquele mesmo curativo, e depois você vai na consulta e aí o doutor tira e analisa como está, né? Como eu falei antes, a minha cirurgia não teve ponto, então foi muito tranquilo, assim. Eu só fiquei com aquele curativo, eu cuidava, não podia erguer os braços. Vou até deixar nesse vídeo uma foto da minha prima lavando meu cabelo na pia. Nossa, foi também especial esse momento. Mas então era isso, eu tinha que ter esse cuidado para não molhar o curativo durante uma semana, para não erguer meu braço, ficar de repouso, né? Por um período ali de 15 dias eu tinha que tomar esses cuidados e na primeira semana cuidar com o curativo. Aí eu voltei na consulta depois de uma semana, o doutor tirou o curativo e já tava fechadinho, tava tranquilo, só uma pequena cicatriz mesmo. E depois eu fiquei só colocando gaze pra proteger ali do sutiã, né? E muito tranquilo, assim, sem dor nenhuma. Eu realmente não tomei nenhum analgésico no processo inteiríssimo. E o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu graça e eu venci esse período de pós-cirurgia com muito sucesso mesmo. Depois que eu tirei o Derek, meu tumorzinho, ele foi para biópsia, que era para confirmar o diagnóstico e verificar se realmente não havia malignidade. O resultado da biópsia demorou muito, demorou meses. Eu fiz a cirurgia em maio e eu recebi o resultado da minha biópsia no mês passado, em setembro. Mas realmente não havia malignidade e realmente foi confirmado de que era um fibroadenoma. E aí eu fui numa consulta médica, apresentei o resultado da biópsia, conversei com a doutora, ela fez outro exame de toque para ver como estava a mama. Realmente agora não tem mais nada, só fica um pouco endurecida aqui essa região internamente, porque ainda está no processo de cicatrização, né? Para quem não sabe, você pode, depois de 3, 4 meses que faz uma cirurgia, retornar às suas atividades de doação de sangue, caso você seja doador. Eu dou sangue e já fiz uma doação depois da cirurgia, fiquei muito feliz com isso. Agora só preciso fazer outra consulta médica e outro ultrassom daqui uns meses, para verificar se não surgiram novos tumores, mas caso não tenham surgido, eu já vou receber alta. Então, a história do meu tratamento, ela se finaliza por aqui. Agora, eu gostaria de compartilhar alguns pontos muito importantes que eu aprendi com a minha história e que eu desejo externalizar a outras mulheres, que eu acho importante que outras mulheres e que outras jovens mesmo, como eu, tomem como consciência. É muito importante que você conheça o seu corpo. É muito importante que você ame o seu corpo e cuide do seu corpo. É muito importante que você faça o autoexame. É muito importante que você converse e comunique outras pessoas caso você perceba qualquer alteração nas suas mamas. Nenhuma dúvida é boba. Nada de diferente que acontece no seu corpo pode ser ignorado. Você precisa prestar atenção no seu corpo, nos sinais que ele te passa. Não tenha medo de se passar por boba, de parecer nóia da sua cabeça. Se for nóia da sua cabeça, melhor ainda. Mas cuide-se, por favor, não ignore. A prevenção pode fazer que você evite muitas dores e muitos processos desconfortáveis e até mesmo a morte. O que eu tive não foi muito grave, o que eu tive não foi câncer de mama.
Mas se caso eu tivesse câncer de mama, o tempo que eu passei ignorando o que eu tinha teria me prejudicado muito. Não caia em mitos sobre esse assunto. Não ignore esse assunto por causa da sua idade. Viva uma vida consciente, conscientize outras mulheres. Preste atenção em você, não importa a sua idade. Qualquer idade é uma idade propícia para você se cuidar, para você ter consciência, para você se prevenir. Faça sempre o autoexame. Se você já está na idade em que isso é indicado, faça a mamografia. Apesar de ser um exame desconfortável, ela pode sim salvar a sua vida. Se você descobriu algo na sua mama, ou se você um dia descobrir, escolha enfrentar isso com alegria. Escolha enfrentar isso com fé e cercada de amor, consciente do amor que está sobre você. Eu te garanto que esse é o melhor caminho. Se você já passou por isso, ou talvez está passando, conhece alguém que esteja, compartilhe esse vídeo, conte para mim a sua experiência também. Muito obrigada por me ouvir. Contar essa história significa muito para mim. Eu espero que ela tenha ajudado você. Eu espero que você se ajude, que você se ame, que você se cuide, que você se previna.